Nós sabemos que Cristo, ao ascender ao céu, enviou o seu Espírito Santo, então agora, para blindar, para fortalecer, forjar, capacitar. E o Pentecostes, dentro de tudo que nós estudamos aqui já nas 4 aulas anteriores, já tivemos toda a compreensão desse movimento. Agora, uma pessoa pentecostal é uma pessoa que ela tem o Espírito Santo na sua vida. Nós vamos falar aqui na nossa aula sobre os dons. Então, o verdadeiro Pentecostes, o que ele promove na pessoa? O que é promovido no ser humano quando ele recebe o Espírito Santo? Vamos lá, vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos 2:4, vamos ver, vamos voltar lá. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Então a pessoa pentecostal é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quais são as evidências de que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Ela é uma pessoa serva. O Espírito Santo, ele nos capacita através do conhecimento para que nós venhamos agora a servir. Vejam, o apóstolo Pedro, quando ele faz a sua primeira pregação, que nós lemos aqui no capítulo 2, a partir do versículo 14 ontem, ele está cheio do Espírito Santo e ele está servindo aquela multidão que está ali com a palavra. Então, o verdadeiro Pentecostes promove no ser humano o serviço. Que nós, cristãos, chamamos de obra. Então, só recapitulei aqui essa tela. O verdadeiro Pentecostes, o verdadeiro pentecostal, ele é aquela pessoa que evangeliza. Então, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai servir ao seu próximo, ela vai evangelizar, como nós vamos ver aí no versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 8. Como então cada um de nós ouve falar em nossa própria língua materna? Então, uma verdadeira multidão que estava na festa de Pentecostes viu os discípulos sendo cheios do Espírito, porque foram os discípulos que foram cheios do Espírito. E falando outras línguas, e eram pessoas de 15 nações, que nós falamos ontem. Então, a pessoa que ela fala, eu sou pentecostal, não é porque ela fala em línguas, mas é porque ela serve, é porque ela evangeliza, é porque ela está cheia do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transbordante. Ela serve, ela evangeliza, ela é uma pessoa alegre. O verdadeiro Pentecostes traz o quê? A alegria. Capítulo 2, versículo 7. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros, porventura não são galileus todos esses que estão falando? Porque o Espírito Santo, ele é o autor da paz, da alegria. Por isso Paulo vai escrever a carta aos Filipenses e ele vai dizer: alegre-se. Alegre-se na tribulação, alegre-se no servir, alegre-se no ajudar, alegre-se. Como que uma pessoa que está triste por alguma situação consegue se alegrar? Só com o Espírito Santo. Como que uma pessoa passa por uma situação difícil e pode dar glória a Deus, dar graças a Deus por aquilo? E aí vem um teste a nós, né? Quantas oportunidades nós temos de dar glória a Deus, graças a Deus, com alegria, e nós não fazemos. Porque não expressamos o poder do Espírito Santo. Então, a alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é o quê? A nossa força. Se nós buscamos no Senhor alegria, nós temos força para sermos alegres. Você é uma pessoa alegre ou você é uma pessoa carrancuda?
Você é aquela pessoa que acorda agradecendo a Deus ou aquela que já acorda reclamando que tá chovendo, que o dia não tá bom, que ninguém passou o café, que tem roupa em cima da máquina? O teu comportamento é que vai te dizer se tu é pentecostal ou não. Uma pessoa reclamona, ela não tá cheia do Espírito Santo. Então, ser pentecostal é muito além de falar em línguas. Porque falar em línguas não é ser pentecostal. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. Veja, vamos voltar ali no capítulo 2 de Atos, versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito. Ficaram cheias do Espírito Santo de Deus. E no versículo 7, perplexos estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, são porventura galileus todos estes aqui estão falando? Eles ficaram perplexos porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é alegre, ela é feliz, ela evangeliza, ela serve. O que mais uma pessoa pentecostal faz? Ela produz frutos. Vamos lá no versículo 41 de Atos 2. Vamos lá no versículo 41. Assim todos quanto aceitaram sua palavra foram batizados e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas, ou seja, receberam a Jesus, receberam o Espírito Santo de Deus. Então, o verdadeiro Pentecostes, ele produz o quê? Produz frutos. Então, vejam, em Números, vamos lá em Números, capítulo 28. Números 28, versículo 26. Abram aí, por gentileza. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, terceiro livro, Números 28, versículo 26. Vamos lá. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando oferecerdes ao Senhor, a Yahvé, uma oblação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis Assembleia Santa, não fareis nenhum trabalho. Ou seja, era um tempo de adorar a Deus, de entregar a Deus o seu melhor. Então vejam, nós já estudamos no Antigo Testamento a conotação do Pentecostes, a festa das semanas. Eles cultivavam durante 1 ano e durante 7 semanas eles ficavam colhendo. Nestas 7 semanas que eles ficavam colhendo, eles ficavam celebrando. Então, essa era a conotação. Então, o Pentecostes agora no Novo Testamento, quem é pentecostal é aquele que produz fruto. Por quê? Porque está cheio do Espírito Santo. Então, quem é pentecostal? Aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Quem fala em língua é pentecostal? Quem fala em língua tem o dom de falar em línguas. Porque a definição e o propósito, segundo a Bíblia, o dom de línguas, é a capacidade de falar outra língua conhecida em outro idioma. E esse é o significado do termo grego para língua. Quando fala línguas estranhas, outras línguas, significa falar em outro idioma. Com qual objetivo? De anunciar as boas novas da salvação de Cristo Jesus. Agora, o falar em línguas e o orar em línguas, vamos lá, o orar em línguas e o falar em línguas são dons que Deus nos dá. O orar é quando eu oro a Deus e eu muitas vezes não entendo o que eu estou falando, mas eu estou falando com Deus. É uma oração em mistério, é uma oração para edificação própria. Relembrando isso a vocês, quando eu oro em línguas, eu estou orando a Deus, eu oro em mistérios, ninguém sabe o que eu estou falando.
Eu estou falando com Deus. Agora eu tenho que fazer isso de forma decente. E o falar em línguas é diferente. O falar em línguas é o dom espiritual que Deus concede para que uma determinada mensagem seja entregue e interpretada para que quem está ouvindo entenda, ou quando é público, que a todos entendam. Então, se vem alguém for conversar com você e começa a falar em línguas, você peça, você pode traduzir, por favor, o que você falou? Porque se ela está falando contigo em línguas e ela não está interpretando o que ela está falando, Paulo diz que isso é morto. Não edifica ninguém. Agora, vamos nós todos aqui orar em línguas. Aí todos nós vamos orar em língua, cada um vai orar na língua que Deus deu, e amém. Estamos edificando a nossa fé. Correto? Agora, quando eu vou falar em línguas com alguém ou com a igreja, tem que ter uma interpretação. Então, o falar em línguas é um dom de Deus. Não é o Pentecostes em si. Ali eles foram cheios do Espírito Santo e eles também manifestaram o dom de falar em línguas. A primeira coisa que eles fizeram foi ser o quê? Cheios. Eles foram cheios. E todos viram distribuído entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Entendem, amados? Então, o falar em línguas, o Espírito Santo trouxe a eles o quê? O dom de falar em línguas. E automaticamente essa língua foi interpretada, que todos os povos dessas 15 nações entenderam o que eles estavam pregando. Então, a maior evidência de que a pessoa tem o Espírito Santo é o amor. A primeira delas é o amor. Ela exerce o amor. E o amor não é uma emoção. O amor é um sentimento. É algo que eu escolho ter e decido oferecer para o próximo. Por isso que Jesus fala, ame os seus inimigos. Como assim? Como que eu vou amar alguém que me traiu, que me feriu, que me bateu, enfim, como? O amor não é romântico. O amor, ele é um sentimento racional. Por isso que ele não é uma emoção. A paixão é uma emoção. O amor é um sentimento racional. Eu escolho amar. Porque é esta possibilidade que o Senhor Jesus me dá. Amar o próximo como a mim mesmo e amar também aqueles que me ofendem. Agora, amar não significa trazer a pessoa para dentro da sua casa, deixar ela te roubar de novo, não. O amor, ele faz você orar por aquela pessoa, para que ela seja transformada. O amor faz com que, se aquela pessoa precisar de uma ajuda em um tempo de necessidade, você vai ajudar. Isso é amor. Então, falar em línguas e orar em línguas são dons que Deus dá. E como que eu recebo? Pedindo. Então, o Espírito Santo, ele libera sobre todos aqueles que estão em Cristo 9 dons espirituais. Existem os dons de serviço também, mas aqui eu quero falar dos dons espirituais primeiro. Então, dentro da classe de elocução, de fala, o Espírito Santo, ele dá 3 tipos de dons. O dom da palavra da sabedoria, palavra da ciência e o discernimento de espírito. Esses dons, eles potencializam você para a execução do seu propósito. Meu esposo e eu, nós temos o dom de mestria. Nós temos o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. O nosso ministério é o ministério de mestria e o ministério pastoral. E aí então temos aqui os dons de poder. O da fé, que é a fé sobrenatural. Os dons de cura e operação de milagres. Esses 3 dons estão na classificação
do poder. É quando você ora por alguém, aquela pessoa é curada. Quando você opera algum tipo de milagre. Um exemplo, o morto ressuscitou. Essas coisas. O surdo começou a ouvir. O cego começou a enxergar. Isso são operação de milagres. E o terceiro, na classificação do poder, é os dons de cura. Fé, cura e operação de milagres. E dentro da classificação da inspiração, vem a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Agora eu vou abrir os comentários. Eu gostaria de perguntar a você qual ou quais desses dons você tem. Qual ou quais desses dons você tem? Escreva aí. Se você não sabe, comece a identificar. Você é uma pessoa que as outras pessoas chegam perto de você para se aconselhar? Você é uma pessoa que tem a palavra do conhecimento? Você é uma pessoa que tem discernimento de espírito, consegue discernir o que está atuando na vida das pessoas, o que está acontecendo naquele ambiente? Então, quais são ou qual é os teus dons? O Espírito Santo pode te dar vários dons espirituais. Aqui são 9 os dons espirituais. Então, é muito importante você saber qual é o seu dom. Porque se você não sabe qual é o seu dom, como que você vai executar o seu chamado? Vejam, os discípulos e os apóstolos, eles só começaram o seu ministério como igreja depois que eles receberam o Espírito Santo. Então, aqui são 9 dons espirituais. O misericórdia é dons de serviço, entra em outra classificação de dom. Mas aqui os dons espirituais. Deixa eu ver se eu tenho aqui os dons de... Tchau, meu amor, te amo, Deus te abençoe, bom trabalho. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem, só um minutinho. Aqui, ó. Ó, dentro dos dons, vou tirar só um pouquinho os comentários, tá? Que está em 1 Coríntios capítulo 12, abram lá comigo. 1 Coríntios capítulo 12. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. Diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Então vejam, no versículo 1 do capítulo 12, olha o que Paulo diz. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Essa aqui que eu estou lendo hoje é King James, mas tem a JFA que diz: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes em relação aos dons. Então, os dons espirituais estão aqui na parte de cima da tela, do slide. Dons espirituais. Que dons são esses? Nós falamos aqui: poder, alocução e revelação. Os 9 dons espirituais. E depois nós vamos ter os dons ministeriais. Aí nós vamos ter os dons espirituais, que está lá na primeira carta de Pedro. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Vamos ler aí. 1 de Pedro 4, 10. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Glória a Deus. E aí no livro de Efésios, vamos voltar ali um pouquinho. Efésios, obrigada meu amado. Efésios capítulo 4,
Vamos voltar lá um pouco. Efésios capítulo 4. Versículo 11. Efésios 4:11 diz: Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são os dons de liderança, que são os ministérios. Para qual desses ministérios você foi chamado? E aí nós temos dentro dos dons ministeriais, que são os dons de serviço, nós temos agora os dons para servir, que está em Romanos capítulo 12. Agora vocês vão entender o fechamento das nossas aulas. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 6 e 8. Romanos 12, do 6 ao 8. Diz assim: Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que administre com zelo. E se é de demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então, a misericórdia, ela está dentro da classificação de dons ministeriais, dons de serviço. Dentro dos dons ministeriais, nós vamos ter aí o de liderança, que são os ministérios, e os dons de serviço, que aí entra o diaconato, a docência, a exortação, a contribuição financeira, a liderança, o exercício da misericórdia e dos socorros e a questão administrativa. Então, esses são os dons que o Espírito Santo concede, dons espirituais e dons ministeriais. Então, uma pessoa não é pentecostal só porque ela fala em línguas. Tem muitas pessoas que não falam em línguas ainda e elas são pentecostais. Por que são pentecostais? Porque elas servem, elas são evangelistas, elas são cooperadoras. Então, ser pentecostal é além de falar em línguas, porque falar em línguas é um dom, foi um dos dons que Deus deu no Pentecostes. Qual foi os outros dons que nós podemos ver aqui, que são evidenciados aqui? Em Atos, vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, vamos voltar lá em Atos, para nós aprofundarmos o nosso entendimento. Amém? Então vamos lá. E ao completar, vamos ler de novo, Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Atos 2, 1. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma das manifestações do Espírito Santo. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então aqui está falando dos discípulos. Eles começaram a falar entre eles em língua, e agora eles se tornam cheios do Espírito Santo. Então todos viram entre eles línguas de fogo, e pousou sobre eles cada um. E todas as pessoas ali reunidas, aí quando o Espírito Santo desce sobre eles, através desse movimento, todos agora vão ficar cheios do Espírito Santo. E aí eles também começam a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Deus lhes concedia de falar. Então, amados, orar em línguas, todos nós cristãos
devemos buscar isso. Devemos manifestar isso, porque isso já está dentro de nós. Orar em línguas já está dentro de nós pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Pela pessoa do Espírito Santo de Deus, nós já temos essa condição de orar em línguas. Agora, falar em línguas é um dom específico para a edificação do próximo, para a edificação da igreja. Posso ter esse dom? Posso. Peça a Deus. Peça a Deus, que a todos Ele dá. Deus concede. E isso é tremendo. Então nós aprendemos aqui informações riquíssimas nestes 5 dias. Nós aprendemos aqui como, não só como usar os dons, mas também como manusear os dons. E isso é muito importante. Então, orar em línguas, recapitulando para nós finalizarmos, orar em línguas é eu orando a Deus em espírito, em mistério, edificando a minha fé, crescendo ali naquele movimento eu e Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora, o falar em línguas, quando eu falo publicamente em línguas, tem que ter uma tradução. A não ser que há um momento do culto que todos vão orar em línguas. E nós fazemos muito isso na escola de cura. Nós convidamos as pessoas para o tempo de orar em línguas. E aí as pessoas começam a orar e aqueles que não oram recebem também esse batismo. De orar em línguas. De ter esta comunhão, desta edificação individual. Entendem, amados? Então, é muito importante compreender isso para que nós possamos prestar um culto a Deus racional, inteligível, inteligente, para que nós possamos refletir Cristo, porque o propósito de todas as coisas é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo e que nós venhamos ser a cada dia mais edificados, levantados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus! Que bênção, né? Quero deixar aqui um convite a vocês. Nós inauguramos ontem o nosso canal da Fateja no YouTube. Vou tirar um pouquinho os comentários e já coloco de volta. Então você entra lá no YouTube, escreva Fateja. E você vai ver lá o logo da Fateja. Nós criamos um canal lá na Fateja, no YouTube, para começarmos a colocar algumas aulas gratuitas dentro da plataforma. A foto ficou muito esticada aqui, não sei porquê, mas tudo bem. Tá ali essa foto tá aqui no feed também, né? Ok, então nós vamos estar, a partir de segunda-feira, nós vamos ter 5 aulas, que é um curso que eu dou, são 6 horas de curso, então nós vamos fazer 1 hora por dia. Vamos fazer ao vivo e vai ficar gravada também para que você possa assistir mais vezes, para que você possa compartilhar com mais pessoas também, né? Você pode convidar outras pessoas para aprenderem, para estarem crescendo aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem muitas pessoas que não usam o Instagram, e tem pessoas que não usam nem o Instagram, nem o Facebook. Então ontem eu recebi essa direção do Espírito Santo de montar a plataforma no YouTube da Fateja, e assim eu fiz. Então você pode entrar lá na plataforma da Fateja, pelo Instagram e também pelo YouTube, ok? E por lá você vai ser também grandemente abençoado. Nós vamos começar a postar aulas lá que não tem aqui no Instagram. E você pode seguir a nossa página para estar atento lá em tudo que nós formos postando. Amém, meus amados? Gostaram das aulas? Foram 5 dias de muito estudo, 5 dias de muito aprendizado, muito conhecimento. E eu quero ver você aqui na próxima semana para nós continuarmos aí. Nós vamos falar sobre oração e intercessão. Vamos aprender todos os tipos de oração que a Bíblia ensina. Oração intercessória, oração precatória, todo tipo de oração. Vamos aprender aqui o que é oração, o que é intercessão e como nós devemos praticar a nossa autoridade contra o mal. Vai ser tremendo, eu tenho certeza. Então você já se programe aí, que a partir de segunda-feira nós vamos entrar em uma outra série de aulas
com o tema oração e intercessão. Serão 5 aulas abençoadíssimas. Amém? Em nome de Jesus. E temos novidades chegando por aí, hein, amados? Hoje nós vamos lançar, provavelmente hoje vamos estar lançando, que a partir do segundo semestre nós vamos estar lançando aqui na plataforma da Fateja o curso de bacharel em teologia em italiano. Oh, glória, hein? Nós estamos lançando aí, vamos ter 2 tradutoras abençoadas, amigas queridas, que elas fazem, inclusive uma delas estava aí em Milão conosco, a Jacira, que traduziu toda a nossa formatura para o italiano. E a Maria Jailta, que está aqui conosco, aqui agora a pastora Jailta, minha querida amada, também vai estar na sala de aula traduzindo as aulas para nós no italiano. Então, nós vamos começar a divulgar o bacharel em teologia em italiano e o bacharel em teologia em alemão a partir do segundo semestre. Você que mora na Europa, você que conhece pessoas, povos destas nações, alemães, italianos, você nos ajude a divulgar o curso para que nós possamos alcançar mais pessoas. Pastora, mas se não for crente, pode fazer? Claro, deve fazer. Eu tenho experiência de pessoas que entraram para a nossa faculdade e se converteram fazendo o curso de teologia. Entregaram a vida a Jesus, batizamos e foi a coisa mais linda do céu. Foi maravilhoso. Então, nos ajude a divulgar também. Eu não sou de ficar pedindo isso. Quem me conhece e acompanha as minhas lives, raramente eu falo, curte, compartilha, né? Mas eu quero convidar você, porque é uma direção de Deus, a ser um evangelista conosco, em nome de Jesus. A ser um evangelista conosco, a fazer os nossos cursos, as nossas aulas gratuitas e a fazer os nossos cursos pagos também, para que a gente possa investir cada vez mais na Fateja. A Fateja é uma instituição legalizada. Ela é legalizada no formato de cursos livres. Nós temos o amparo da lei brasileira e temos o amparo da lei internacional para ministrar nos nossos cursos. Então nós temos uma instituição legalizada, uma instituição séria, que já tem 13 anos de vida, não é um cursinho qualquer, são os cursos. Quem já fez e quem faz cursos conosco, é desse nível para cima as nossas aulas. Então nós ministramos a palavra de Deus com muita seriedade. Então nós temos contador, temos as plataformas que nós pagamos mensal, então nós temos um custo e temos também o nosso ministério. Então nós estamos aqui disponíveis para ensinar. Então nós precisamos que as pessoas nos ajudem a divulgar. Então eu convido você para nos ajudar a divulgar. Agora nós estamos precisando de computadores novos para a Fateja, pelo menos um de cara, porque nosso computador bom estragou. Estamos precisando de 3 computadores, mas de momento 1. Então todos esses investimentos dos cursos, eles são aplicados no ministério. Então toda vez que você compra um curso nosso, ou que você indica, você está ajudando o nosso ministério também. E assim a gente pode ajudar mais pessoas, podemos alcançar mais pessoas, né? Então convido você para estar conosco nas nossas aulas gratuitas e também para você entrar lá no Instagram da Fateja e se inscrever nos próximos cursos. Vai começar agora em abril, vai ter o curso de formação em capelania, curso internacional. Você recebe uma carteira em português e uma em inglês, é internacional. E vai começar também, que a Fateja vai divulgar hoje à tarde, o curso de formação em neurociência bíblica. Esse curso é sensacional. Esse curso foi um curso que o próprio Deus deu para o meu marido. Não existe, só a Fateja tem esse curso. Curso de neurociência bíblica. Já estamos aí no 4º ano de curso e todas as turmas que a Fateja abre eu faço sempre de novo, porque é um curso maravilhoso. Esse curso tem a duração de 1 ano, 2 aulas por semana aos sábados, 1 hora de aula dia, né? E é um curso realmente que ele transforma a nossa mente, abre a nossa mente, porque trabalha os aspectos cognitivos, neurais, à luz da Bíblia. É sensacional. Então você pode estar fazendo, hoje vamos anunciar, pelo anúncio de hoje você já consegue fazer a sua inscrição e entrar na sala de aula agora em abril para estar estudando conosco. Amém, meus queridos? Vamos louvar a